Para proteger as pessoas dos perigos da cruel natureza, uma nova nação foi criada, chamada de Lua Azul. Seu governante era um homem sábio e gentil, que governou o país com honra e justiça sob a proteção desse homem. Os cidadãos da Lua Azul viviam despreocupados e felizes. Harmonia e prosperidade reinavam no país, mas tudo mudou quando, um dia, o governante foi brutalmente atacado. Isso aconteceu como resultado de um golpe. Dena, pouco tempo após sua morte, a revolta engoliu todo o país. A terra se transformou em um inferno ardente, cheio de ódio. Nas cinzas dos mortos, muitas pessoas perderam seu futuro devido às lâminas cruéis dos rebeldes, que destruíram todas as formas de vida com uma crueldade especial. O país se transformou em ruínas, e quando os sobreviventes perderam toda a esperança de salvação, um homem, escondendo o rosto atrás de uma máscara vermelha, enfrentou o líder dos rebeldes e encerrou a guerra, tornando-se um herói popular que trouxe a paz de volta ao país. Ele recebeu o apelido de Homem Vermelho. 100 anos se passaram desde então, disse o diretor, continuando sua história. De repente, sua história foi interrompida por um estudante que perguntou por que eles ainda viviam nas favelas e não na Lua Azul, pois 100 anos se passaram desde os terríveis eventos daquele tempo. O rapaz sentado na mesma carteira que ela explicou que, nesta história, eles são os vilões. A garota olhou perplexa para o colega de classe, sem entender completamente o que ele queria dizer, mas logo o diretor continuou seu discurso, acrescentando que as crianças na sala de aula são descendentes dos rebeldes, aqueles que praticamente apagaram a lua azul da face da terra durante o golpe. Havia 9 alunos em uma pequena sala de aula escolar, e o silêncio pairava no ambiente. O diretor apressou-se em ressaltar que, na verdade, eles são inocentes. Com isso, a lição de história foi concluída e chegou a hora do almoço. O diretor ofereceu aos garotos a oportunidade de ajudar o Sr. Kim no jardim, após o que poderiam almoçar. Todos foram amigavelmente para o jardim, banhado pelo brilhante sol. O professor Kim estava colhendo frutas silvestres, e as crianças o chamaram felizes, apressando-se para ajudá-lo a terminar o trabalho no jardim o mais rápido possível para irem almoçar. O professor sorriu para os assistentes que chegaram em grupos, saudando-os. Juntos, eles concluíram o trabalho rapidamente e finalmente puderam ir almoçar. Um rapaz de cabelos vermelhos e um moletom azul mexeu seletivamente em seu prato com um garfo. Seu nome era Ajin, e ele estava indignado mais uma vez porque deram feijão de novo hoje. A garota sentada ao lado dele aconselhou-o a apenas comer e não se preocupar, mas ele não concordou com esse conselho, e os feijões voaram da colher para o chão. A garota sentada em frente a ele aparentemente também não compartilhava da posição de não querer comer feijão. Ela declarou em voz alta que era impossível ser tão exigente. Ajin se sentiu envergonhado e pediu à garota com voz alta que falasse mais baixo. No entanto, o professor Kim já estava atrás dele, perguntando a Ajin se ele sabia por que ainda precisava comer esses feijões. Um dos alunos declarou que sabia a resposta e compartilhou com todos que isso se deve ao fato de as pessoas nas favelas morrerem de fome todos os dias. Portanto, todos precisam ser gratos pela comida e comer sem reclamar. O professor acrescentou que há essa razão, mas além disso, os feijões são um produto saudável que ajudará as crianças a crescerem grandes e saudáveis. Nesse momento, um rapaz começa a comer feijões do chão, parecendo bastante semelhante à garota que atraiu a atenção do professor para Ajin alguns minutos atrás. O Sr. Kim interrompe o garoto e pede a ele que cuspa os feijões selecionados, pois comer comida suja do chão pode causar doenças. Não havia feijões em sua boca. O rapaz loiro conseguiu comer tudo bastante rapidamente, surpreendendo as crianças, o próprio professor e o diretor que estava sentado na sala de jantar. Esta escola é a única nas favelas. Na verdade, este lugar se parece mais com um abrigo para crianças. Apenas 9 crianças vivem aqui permanentemente. O diretor e o professor Kim gostam muito dessas crianças e estão realmente preocupados com elas. Eles são o mundo inteiro para ele. O professor faz seu trabalho fielmente e aprecia as pequenas coisas simples. Após terminar de consertar o telhado, ele decide verificar o que as crianças estão fazendo agora. Nesse momento, os garotos estão jogando um jogo. Um menino chamado Taeshin, usando uma máscara vermelha que ele pegou do diretor sem pedir, se retrata como um herói justo, o mesmo sobre o qual ouviram na história, um herói capaz de acabar com a guerra. No entanto, nem todos estão emocionados com esse herói. Ela declara que também quer ser um homem vermelho. O menino se ofende e diz que isso é impossível porque ele é mais rápido e,
Portanto, ele vai ser o super-herói. A discussão é interrompida pelo professor, que entra e tira a máscara do garoto. Ele não fica surpreso que Taeshin esteja usando a máscara novamente. Kim diz que as pessoas deveriam ser mais atentas. O garoto frustrado pede a máscara vermelha de volta para que eles possam continuar apenas brincando de heróis, mas Kim não pode devolver a máscara, pois ela pertence ao diretor. Ele diz às crianças para terem cuidado ao pegar as coisas dos outros, e embora ele não concorde em devolver a máscara, ele não quer deixar os garotos completamente sem entretenimento. Ele sugere que todos vão ao parquinho com Maru. Maru é o mais velho de todas as crianças nesta escola. Ele é um cara bastante inteligente e calmo que lê muito. Ele concorda em ir ao parquinho com os garotos mais novos porque entende que, afinal, ele é o mais velho e certamente será capaz de garantir que nada aconteça com ninguém. As crianças correm alegremente para fora, antecipando um jogo de futebol interessante. O professor lembra as crianças para serem cuidadosas, enquanto ele planeja arrumar a máscara vermelha e devolvê-la ao diretor. Segurando o acessório incomum em suas mãos, ele experimenta sensações estranhas em seu corpo e não percebe como o diretor aparece por trás dele. Ele estava procurando exatamente essa máscara. O diretor entende que Taeshin pegou a máscara novamente, mas o professor não entende o que atrai tanto o garoto nessa máscara terrível, já que em qualquer oportunidade ele não perde a chance de pegá-la. Kim compartilha seus pensamentos com o diretor, que não vê nada de assustador na máscara. Kim pede desculpas rapidamente por ter expressado sua opinião dessa forma, porque o diretor gosta daquele objeto. Ele se pergunta por que o Kim acha que a máscara é assustadora. É difícil para o professor encontrar palavras, mas ele descreve que, quando toca na máscara, experimenta sensações estranhas em seu corpo, o coração começa a bater mais rápido, ele fica quente, como se estivesse se transformando em um touro furioso. Foi assim que Kim descreveu sua condição. O diretor ri. Para ele, o Sr. Kim nunca seria um touro furioso. Lá fora, as nuvens estão se formando rapidamente, o clima mudou drasticamente, ficou escuro e desconfortável, e estava prestes a chover. Os adultos decidem retirar as coisas que estão secando do lado de fora para que não fiquem molhadas na chuva. Um vento forte e cortante balança o varal. O diretor e o professor colocam as roupas na cesta de lavanderia, uma por uma. Depois de algum silêncio, o diretor traz notícias. Há rumores de que alguns homens de terno estão sequestrando crianças. O diretor olha significativamente para o horizonte, para o céu nublado, dizendo que é improvável que eles venham para um lugar onde só há montanhas ao redor, mas ainda assim, como guardiões desses garotos, eles devem avisá-los com antecedência. Kim concorda. Enquanto isso, os garotos estão jogando futebol no playground. Ajin ataca o portão em que Maru está de guarda, mas não consegue entrar. A bola constantemente voa traiçoeiramente por ele. Taeshin corre atrás da bola que voa para longe e está na defesa. Olhando para cima, ele nota 3 carros grandes e suspeitos. Começa a chover fortemente na escola. O professor e o diretor conseguem recolher todas as coisas e também são ajudados por aqueles que não foram ao playground com os garotos. Os 3 caminham pelo corredor da escola, onde Taeshin corre e grita, encharcado com uma camiseta suja. Kim corre até o garoto, perguntando o que aconteceu. Talvez ele tenha caído com força durante o futebol. Em pânico, Taeshin relata que alguns homens estranhos agarraram o resto dos garotos. Risos são ouvidos no corredor escuro. Os homens aparecem após o garoto. Um estranho em um jaleco branco afirma que eles não são homens estranhos. Ele se apresenta como Nogli e se autodenomina um cientista enviado pela Lua Azul. Ele afirma que veio procurar jovens talentos excepcionais que poderiam ajudar a cidade e diz que teve muita sorte em encontrar 9 crianças maravilhosas nas favelas. No entanto, o estranho não causa uma boa impressão. Sua aparência, mesmo com uma camisa branca e gravata, parece intimidante. Sua cabeça se parece com um crânio de urso, apenas ligeiramente coberto de pele pálida. Seus olhos são grandes e assustadores. Entre outras coisas, ele não tem pálpebras nem lábios. É uma visão horrível. Outro encrenqueiro interveio na conversa, um homem com uma cicatriz feia no rosto, ao lado de um homem de branco. Você estava certo, disse ele, estamos envolvidos no tráfico de crianças. Então ele disse que agora cuidariam daqueles que estão no caminho e levariam as crianças. Depois, ele olhou repreensivamente para Nogli e disse que a identidade não deveria ser revelada tão facilmente. Ele riu,
assegurando que simplesmente não pôde se conter. Acontece que essa figura feia é realmente um cientista, um médico da Lua Azul. O homem da cicatriz ordena que capturem o garoto que escapou. Homens de terno se aproximam do professor Kim de Taeshin, com o diretor empurrando o professor e as crianças para longe, gritando para correr o mais rápido possível. Ele mesmo fica no caminho dos bandidos, bloqueando a passagem. Foi um ato muito altruísta. No momento seguinte, um tiro ensurdecedor ecoa pelo prédio. A bala atingiu o diretor bem no peito. Ele olha para sua ferida com horror. No momento seguinte, o estranho com a cicatriz dispara várias vezes mais. O diretor e o professor Kim caem. Sangue escarlate está escorrendo pelo chão. As crianças não podem acreditar que isso possa acontecer. Tentam gritar com os adultos, chorar, arrastar os corpos caídos, mas tudo é em vão. Os homens de terno pegam as crianças e saem apressadamente depois de carregá-las no carro. A chuva já havia terminado, e uma brilhante lua cheia saiu de trás das nuvens, iluminando o prédio vazio da escola com seu brilho frio. Agora, apenas o diretor e o professor estão ali. A lua ilumina suas silhuetas no chão. Não se sabe quanto tempo se passou. Kim mal recupera a consciência. Ele está gravemente ferido e lembra que nunca poderia imaginar que enfrentaria algo assim. Essa escola era um paraíso. As crianças eram seu mundo. Elas viviam neste lugar abandonado por Deus completamente sozinhas e pareciam finalmente ter encontrado a felicidade. Mas tudo desabou em um momento. Seu coração se partiu com um estrondo, assim como os óculos ao seu lado. Kim diz tudo em voz alta, com voz rouca e exausta. O diretor, reunindo suas últimas forças, rasteja até o professor e diz que tudo isso é real e que crianças morrem todos os dias nas favelas. Para isso, ele construiu uma escola nas montanhas. Ele esperava que isso protegesse as crianças, que ele seria capaz de protegê-las. Mas ele não conseguiu. E agora ele diz ao professor que ele tem que protegê-las e garantir seu futuro. Com um grande esforço, ele tira uma máscara vermelha do bolso e coloca em Kim. Em seguida, ele cai no chão, morto. Kim sente uma onda de raiva novamente, como às vezes acontecia quando ele tinha que usar a máscara. Mas agora sua força é simplesmente incrível. Ela o torna maior e mais forte. Uma raiva real e incontrolável é sentida pelo professor, que agora não parece em nada com o homem sorridente de óculos que ele era antes. O carro do agressor se separa. Ele rastreia um deles e lida impiedosamente com os homens de terno. Sua força e poder estão extremamente elevados agora. Não é difícil para ele esmagar a cabeça de alguém ou levantar um caminhão. A raiva o tornou verdadeiramente forte. Ele está procurando por suas crianças e não pretende parar. Uma das garotas, chamada Cell, estava no carro que foi alcançado pelo professor e seus novos aliados, mas ele não sabe onde as crianças estão. A garota vê o que está acontecendo depois de sair do caminhão, fica chocada e não entende se este é realmente um homem vermelho. O professor Kim encontra e pega a assustada Cell e eles retornam à escola. Kim tenta tirar a máscara vermelha, mas ela não cede a nenhum esforço, como se estivesse firmemente enraizada e se tornasse uma parte dele. Kim está enfurecido e a máscara amplifica esse efeito. Ele constantemente sente uma sensação de raiva. Ele vira a mesa do professor com um pequeno toque, sem saber o que fazer. Ele só fica mais zangado. Então alguém que está escondido embaixo da mesa chama timidamente o professor e pergunta o que está acontecendo. Ela não entende como um professor pode ser uma pessoa assim. Kim está zangado. Ele não se considera um herói, que é o Homem Vermelho. Eu pareço um herói? Pergunta ele à garota, sem esperar por uma resposta. Ele continua dizendo que ele não é herói, apenas um monstro. Realmente, agora ele não se parece em nada com Kim. Em seu estado de raiva, ele realmente parece mais um monstro usando essa estranha máscara. Ele ficou maior, seu corpo tem um relevo muscular distinto e sua força física agora é simplesmente incrível. A garota admite que está assustada e lágrimas já começam a encher seus olhos. Kim tenta tirar a máscara novamente, mas ela não cede a nenhum esforço, como se estivesse firmemente enraizada e tivesse se tornado parte dele. O professor bate a cabeça no chão e a cobertura de madeira se quebra sob sua força. Depois disso, ele se acalma um pouco e, ainda com a cabeça no chão quebrado, diz que está realmente arrependido e que no futuro não deveria se descontrolar assim novamente. Apenas que ele está tomado pela raiva a cada minuto, pois não sabe como encontrar e trazer as crianças de volta para casa. O professor se desculpa e pede à garota que lhe dê um tempo para se acalmar. Ela concorda.
Ele sai e se senta junto ao túmulo do diretor, a quem ele enterrou assim que voltou ontem. Sentado lá, ele conversa com o diretor em sua mente, perguntando por que o diretor colocou essa máscara nele. Involuntariamente, ele lembra como chegou a esse lugar e se tornou parte dele. Naquela época, ele era um rapaz fraco e magro que era constantemente intimidado pelos caras locais. Um dia, quando a companhia agressiva o espancou novamente, ele estava deitado no chão, quase sem forças. Seu rosto e corpo estavam cheios de hematomas e feridas sangrando. As feridas antigas não tinham tempo para cicatrizar, pois novas apareciam imediatamente. Ele estava deitado no chão, sem fazer qualquer tentativa de se levantar. Apenas ocasionalmente abria os olhos, olhava para o sol cegante e então os fechava novamente, mergulhando na escuridão. Um homem apareceu acima dele, notando que o rapaz estava realmente mal. O estranho perguntou como ele iria continuar sobrevivendo em um mundo tão cruel. Kim respondeu que não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer a respeito. O homem que se aproximou continuou a conversa, explicando que enquanto o rapaz estivesse vivo, ele estaria em perigo o tempo todo. No entanto, ele ainda era jovem e, em geral, sabia como ajudar. O estranho pediu a Kim para confiar nele, e foi assim que ele chegou à escola, onde o diretor o pegou na rua e lhe deu um teto sobre a cabeça. Kim não estava muito entusiasmado por ter se tornado um professor do ensino fundamental e cuidar das crianças, embora fosse grato ao diretor por não tê-lo ignorado. O diretor estava convencido de que nem todo adulto maduro poderia se tornar um professor, e que não apenas professores podem ensinar. Isso são apenas preconceitos, e Kim poderia muito bem lidar com o papel de professor. No entanto, Kim não concorda com isso, planejando fugir da escola em breve. No entanto, isso não acontece. Depois de algum tempo, Kim se pergunta por que o diretor o escolheu para esse papel, já que há muitas outras pessoas nas favelas que também precisam de ajuda. O diretor respondeu que compreendeu através dos olhos. Em seguida, acrescentou que Kim é um tolo fraco e gentil, o que não é uma desvantagem estranha. O diretor explica seu ponto de vista dizendo que Kim já experimentou como é ser impotente, como é ser tratado com crueldade, portanto, tais pessoas não maltratariam os outros. Como argumento, ele acrescenta que, durante todo o tempo em que Kim trabalhou, ele nunca enganou as crianças. O diretor explicou que percebeu imediatamente que Kim, depois de se tornar um professor, começaria a sentir compaixão por essas crianças que carecem de calor, e Kim também é privado desse calor. O diretor disse que realmente confiava no rapaz e estava certo de que, se algo acontecesse com ele, as crianças estariam em boas mãos. E parece que, lembrando disso, Kim encontra a resposta para sua pergunta interna: por que o diretor decidiu colocar essa máscara nele? Ele é o único que eles têm deixado e o único que pode salvá-los e protegê-los, o que significa que ele deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance. De volta à classe, ele tranquiliza a garota que lhe pediu para não partir, pois é muito perigoso. Ele concorda plenamente com isso, mas precisa salvar o restante dos garotos. Ele diz a ela que eles são todos uma família e que, assim como ela se preocupa com ele se preocupa com as outras crianças. Eles se abraçam com força. A garota ainda não consegue se acalmar e chora no ombro do professor. Ele promete que voltará com certeza, mas por enquanto espera que a garota se acalme. Kim parte para resgatar os outros. As favelas são um lugar de ruína e pobreza, com ruas sujas cheias de lixo e um cheiro pungente no ar, um lugar bastante desagradável. Enquanto caminha pela rua, ele pergunta às pessoas se viram caminhões e homens de terno, pois isso não é de forma alguma uma ocorrência típica nas favelas. No entanto, ninguém viu nada. Além disso, a aparência do professor assusta as pessoas, e alguém em horror pensa que ele é o próprio diabo. Kim está envolto em uma capa de chuva, e só seu rosto com a máscara é visível. O professor pensa nos atacantes e precisa encontrar pistas. Ele se lembra da figura desagradável chamada Nog, que afirmou ser um cientista da Blue Moon. Isso significa que ele precisa ir até lá. Nesse ínterim, os guardas na entrada da cidade da Lua Azul recebem informações de que o caminhão branco que foi para as favelas ainda não retornou. A discussão dessa informação é interrompida pela aparição de um estranho diante da principal cidade da Lua Azul. Um dos guardas é rude com o rapaz, perguntando o que ele está fazendo ali. Kim responde que está procurando um caminhão branco. O guarda fica surpreso, mas Kim arranca o relatório sobre o caminhão dele. O relatório afirma que se trata de um caminhão de alimentos que chegou com crianças.
O guarda ordena que o relatório seja devolvido, mas Kim sente uma onda de raiva novamente. Ele empurra com força o relatório bem no rosto do guarda e o empurra para o chão com ele. Dirigindo-se aos dois que sobraram, Kim pergunta a quem sabe para onde o caminhão está indo e promete deixá-los vivos em troca da informação. O guarda puxa sua arma, mas um momento depois ele é atingido e voa direto para a enorme parede com o portão principal. O último guarda restante decide trapacear e promete levar o estranho para onde ele precisa ir. No entanto, ele tem um plano. Ele diz que os portões só se abrem por dentro, então é preciso esperar, e eles só os abrem à noite, quando a lua está no céu. O guarda quer chamar reforços silenciosamente enquanto o estranho espera pelos portões se abrirem. No entanto, o plano imediatamente sai pela culatra, porque Kim não tem a intenção de esperar. Ele salta para o topo de um muro alto, levando o guarda consigo. Da parede, há uma vista do que está escondido atrás dela. Há ruínas perto do muro, e uma cidade reconstruída pode ser vista ao longe. A imagem não se parece em nada com o que Kim imaginava a partir de histórias e boatos de 100 anos atrás. Quando os insurgentes falharam em tomar o controle do país, eles foram exilados e forçados a viver na pobreza para expiar seus pecados. Tendo perdido tudo em uma tentativa de proteger pelo menos o pouco que lhes restava, sua coesão foi abalada. Logo, todos começaram a pensar apenas em si mesmos, e seus caminhos se divergiram. Existem grupos que têm seu próprio estilo de favelas, um bairro da moda, um distrito de luz vermelha e um cemitério chamados de streets. Os descendentes dos heróis que salvaram o país e seu povo dirigem uma enorme corporação. Eles vivem em arranha-céus construídos sobre as ruínas da cidade antiga e desfrutam da segurança atrás das enormes muralhas que os protegem, como símbolo de grande glória e riqueza. Eles fundaram a cidade da Lua Azul, de acordo com rumores, uma verdadeira cidade dos sonhos. Mas o que Kim viu do alto do muro não parecia um sonho de jeito nenhum. Este lugar é realmente enorme, mas tudo ao seu redor está destruído, edifícios em ruínas. Portanto, a cidade da Lua Azul consiste em muralhas gigantes, ruínas no centro da cidade com edifícios recém-reconstruídos do lado de fora das muralhas. O guarda explica que as ruínas estão lá porque ninguém vive nas áreas próximas às muralhas, pois não podem ser reconstruídas. No entanto, empresas como a loja Gourmet compraram terras aqui para ver os edifícios. Ele aconselha ir para o centro da cidade, esse é o novo plano, porque aqui, entre as ruínas, não há ninguém que possa salvá-lo do estranho. O guarda diz para seguir em frente e depois virar à esquerda. Uma voz veio de trás, discordando do conselho do guarda. O segundo plano falhou. O estranho diz a Kim que ele deveria virar à esquerda se quiser chegar à loja Gourmet. Kim está furioso com o guarda, mas ele assegura que estava enganado e pede que não o mate. Kim agradece a garota por sua ajuda e pergunta quem ela é. A garota diz que se chama Panda e era professora do ensino médio em um bairro da moda. Kim não sabe sobre tal área, mas Panda diz que não é surpreendente, pois fica bastante longe das favelas. Uma professora do ensino médio da moda percebeu de onde Kim era pela sua roupa. Ela diz que a sede da cadeia Finger está localizada logo depois da área da moda. Kim diz que é professor do ensino fundamental. A Panda reage com alegria, pois conheceu um colega. Eles continuam caminhando, e a Panda pergunta ao professor das favelas por que ele está tão careca. Enquanto isso, em um porão frio, em algum lugar dentro das muralhas da cidade da Lua Azul, uma garota foi sequestrada por homens de terno em um caminhão branco quando estava voltando da escola com sua irmã. A irmã foi levada para outro lugar, e a garota está completamente sozinha em um porão escuro e úmido. Suas mãos estão amarradas e presas a uma tubulação de metal, e sua boca está tapada com fita adesiva. Alguém se aproxima da porta, a chave vira na fechadura, e a garota fica paralisada. Ela ainda não consegue entender onde está. Um estranho que se parece mais com um orc do que com um humano entra na sala. Sua pele pálida, pontos nas mãos e a falta de lábios são características perturbadoras. Não está claro se essa criatura é racional. Ele vai pegar sacos, um dos quais cai perto da garota, e ela vê que há um homem dentro, embora não mais vivo, mas morto. Na verdade, esses não eram sacos, mas corpos envolvidos em tecido. O trabalho nojento continua, e tudo que estava envolto em tecido nesta sala eram pessoas. A garota percebe isso. Passos são ouvidos novamente. Ele realmente voltou tão rápido. A garota pensa. Um homem aparece na porta, bastante bonito,
embora metade do rosto dele esteja escondida por uma máscara. Ele diz que estava apenas procurando por ela, mostra o distintivo da Fingertin em sua roupa e explica sua demora pela estrutura complexa do prédio. Mas ele assegura a Rie que agora tirará daqui. Depois de remover as algemas, ele a pega nos braços. Ela tenta dizer algo, mas a fita ainda está no caminho. O estranho acalma a garota, dizendo que entende o horror que ela passou, estando aqui sozinha, porque ele ainda é uma criança. Mas Rie ainda está muito assustada, apesar da fita. Ela quer gritar. O rapaz pede que ela fique um pouco mais quieta. Uma cabeça com órbitas oculares pretas vazias aparece na porta, e embora esse monstro seja cego, ele tem um olfato muito bom e sentiu o cheiro do estranho. Metade da cabeça do monstro se transforma em uma grande boca com várias fileiras de dentes, e ele estava pronto para saborear o estranho, abrindo a boca ainda mais amplamente. A criatura repugnante avança rapidamente em direção ao rapaz. Enquanto isso, o guarda diz ao professor das favelas e à sua nova amiga que eles chegaram ao lugar certo e na loja gourmet. O gerente cumprimenta os convidados na entrada, explicando que esta é a principal loja da rede e que aqui são vendidos os melhores alimentos com um sabor inesquecível a preços acessíveis. A garota da área da moda fica impressionada com a variedade, e parece que tudo está aqui: carne, peixe, legumes. O guarda do portão principal também está visitando a loja pela primeira vez. O gerente enfatiza que apenas produtos que passaram por rigorosos controles de qualidade são vendidos aqui. Além disso, a empresa recentemente assinou um contrato com a Grandiose Food para expandir os negócios e abrir mais filiais. A garota é perguntada se ela já esteve lá antes, e ela diz que é a primeira vez. O gerente rapidamente adverte que hoje eles não aceitam novos convidados, pois o serviço está disponível apenas para convidados VIP ou empresas. Mas os vendedores estão prontos para vender o que interessa aos convidados, afinal, seria feio expulsar clientes que já vieram. O gerente hesita, mas eventualmente concorda e pergunta o que os convidados estão interessados em comprar. Panda pergunta se eles vendem carne humana aqui, e o guarda diz que nunca ouviu falar disso. O gerente responde afirmativamente, confirmando que eles vendem esse produto. Kim sente seu sangue ferver, mas o gerente também percebeu os convidados que chegaram. Ele explica que seus clientes não fazem esse tipo de pergunta. Os vendedores estão hostis em relação aos forasteiros, segurando facas de mesa, tacos e outras armas em suas mãos. Kim não pretende conter sua raiva, seu corpo está crescendo em tamanho, seus olhos estão injetados de sangue. Mesmo nas favelas, onde não se recorrem a coisas tão terríveis quanto o canibalismo, aqui na Lua Azul, eles se aproveitam de sua posição. Quem essas pessoas pensam que são? Pensa Kim com uma voz frenética cheia de ódio. Ele pergunta à multidão armada reunida onde as crianças estão. A máscara vermelha se racha sob a tensão, revelando metade do rosto do professor. Panda percebe que Kim está furioso e, para acalmá-lo, ela compartilha que, de acordo com suas informações, a loja gourmet não considera os estudantes do ensino fundamental como comida. No entanto, ela própria precisa se apressar, pois está procurando por adolescentes. Um policial que era um guarda no portão principal e veio até aqui está em choque junto com os estranhos. Ele mal pode acreditar que isso possa estar acontecendo na realidade. A máscara do professor do ensino fundamental está se restaurando após ter se quebrado inesperadamente em pedaços. Panda percebe que a máscara transforma o herói e presume que ele se transforma dependendo do humor. O rosto fica completamente coberto pela máscara novamente, e Kim diz que eles devem se apressar. O gerente da loja entende que os estranhos são os guardiões das crianças. Ele afirma que as crianças são produtos de alta classe e, portanto, não permitirão que sejam levadas embora. Toda a multidão de vendedores que está na loja e está armada com facas de mesa se lança em direção aos estranhos que vieram para destruí-los. Kim consegue afastar alguns deles, mas eles cercam o jovem professor com uma multidão imensa. Mais de uma dúzia de facas afiadas são espetadas em seu corpo, mas o herói mascarado não sangra. Fios vermelhos que saem do corpo afastam as lâminas das facas. Kim se regenera, mas a multidão não esperava por isso, e ele espalha os atacantes como lixo ou insetos irritantes. O policial não sabe de que lado ficar. Por um lado, porque ele deveria ajudar os infratores, mas, por outro lado, ele não pode ficar ao lado dos criminosos, porque é um guarda da cidade e, neste momento, lida com um homem armado. O policial elogia Kim, parecendo que ele está tomando a decisão de apoiar os estranhos, afinal de contas.
Mesmo o fato de eles terem entrado ilegalmente no território não nega o fato de que eles estão aqui para salvar seus filhos do terrível destino de se tornarem o jantar de alguém. A loja gourmet tem um restaurante no porão, um lugar para os ricos, decorado de acordo. O interior lembra uma sala de jantar em um palácio, com lustres dourados maciços, colunas, cadeiras e cortinas de cores ricas. O garçom traz o prato principal para o jantar de amanhã para uma pessoa e um prato com uma carne ricamente temperada em uma bandeja. O cozinheiro está ao lado dele. A pessoa sentada à mesa prova o prato, mas ele não fica impressionado de forma alguma. Um homem com um monóculo em seu olho e uma língua como uma cobra iolo, o presidente da cadeia de lojas gourmet, e ele está furioso porque este prato não corresponde às suas expectativas. Amanhã ele terá um convidado importante, e este prato não se encaixa na culinária de mais alto nível. Iolo pergunta sobre a garota que foi trazida recentemente. Em sua opinião, ela deveria se tornar um prato para um convidado especial. O cozinheiro e o presidente estão falando sobre a mesma garota que o cara da Fingertin tentou salvar do porão, mas o monstro que apareceu de repente não o deixou fazer isso. Agora, seu corpo está ao lado de Ri. Eles não tiveram tempo de sair. Enquanto isso, Kim ainda está enfrentando os representantes da loja gourmet. As pessoas estão aterrorizadas com a sua força, chamando de monstro enviado do inferno. Mas Kim não concorda com isso. Para ele, os verdadeiros monstros são aqueles que comem pessoas. Panda diz que sabe onde as crianças sequestradas estão. Kim fica surpreso com isso. Panda tira um distintivo da Fingertin e explica que com ele eles podem descobrir a localização usando a telepatia. Isso é possível graças ao líder do elegante distrito, que tem superpoderes e os investe nas coisas que faz. Uma ação de venda está ocorrendo no porão do restaurante. Ri está sendo oferecida à venda. O preço de sua perna inferior é anunciado em 5,5 milhões de yules, e suas nádegas custam um pouco mais de 9 milhões de yules. Há um alvoroço no restaurante. Os preços são incríveis, mas a demanda ainda é muito alta, porque é bastante difícil conseguir adolescentes. No entanto, as pessoas não podem comprar todas as partes do corpo, por exemplo, a barriga e os órgãos não estão à venda. Cada pedaço que é comprado na loja é preparado por chefes e servido aos clientes. O leilão termina, e agora o apresentador anuncia a apresentação de O Açougueiro e o sangrento espetáculo que está por vir. A garota olha para seu algoz com horror. Ela não quer morrer assim, porque então não haverá ninguém para cuidar de sua irmã, e a morte do homem da Fingertin terá sido em vão. O açougueiro se prepara para atacar, e Ri, apertando os olhos firmemente, reza para que alguém a salve. E um milagre acontece. Irrompendo pelo teto, o professor Kim voa em direção ao açougueiro e ao apresentador. Aterrissar de Kim foi a última coisa que eles experimentaram em suas vidas. Ri não consegue acreditar que o homem vermelho diante dela seja real. Ela acreditava que o Homem Vermelho era apenas uma lenda. Mas então, quem está diante dela? Kim não vê seus filhos na sala e está irritado com Panda, porque a garota lhe deu esperança, mas as expectativas não foram cumpridas. Ela afirma que o distintivo apontava para o local e, de repente, vê Ri. Ela informa com alegria que sua aluna está ali e imediatamente corre até ela. Elas se abraçam com força. Ri e Panda estão muito felizes em se verem novamente. Mas Kim permanece com a cabeça baixa. Seus filhos não estão aqui, e não se sabe onde procurá-los. Panda nota que seus filhos realmente não estão aqui. Ele está irritado por ter contado com a conexão dos filhos de Panda em sua própria busca. Kim quer pegar o presidente da loja de alimentos gourmet, mas ele afirma com confiança que os habitantes da Lua Azul nem ousam olhar nos olhos dele, e o estranho com a máscara não tem chance. O presidente está cercado por seguranças, sorrindo maliciosamente. Ele pede para marcar um encontro se Kim pretende falar com ele. Há muitos guardas na sala, todos armados e decididos a destruir o convidado indesejado. Mas como você sabe pelas lutas anteriores, Kim se regenera rapidamente, então desta vez ele se cura rapidamente de seus ferimentos, e aqueles que o atacaram pagam por isso quase instantaneamente com suas vidas. Os clientes do restaurante fogem apavorados, e o presidente chama os dois gêmeos, que são seus melhores guardas e não perderam uma única luta. Mas mesmo esses dois caras fortes são um alvo fácil para o homem com a máscara. Sua força definitivamente não é comparável ao que está nele. Ele rapidamente os tira do caminho,
e agora ninguém o impede de se aproximar do presidente, agarrando-o pelo pescoço com sua mão poderosa e levantando-o do chão. Ele pergunta onde estão as crianças. O presidente diz que o bebê está bem aqui, mas Kim afirma que estão falando de 9 crianças que foram sequestradas das favelas. O presidente diz que Kim nunca será capaz de encontrar seus filhos, pois eles agora estão com pessoas muito mais fortes do que ele e que têm uma posição elevada. Eles não queriam crianças da Lua Azul, eles precisavam de crianças que ninguém procuraria, crianças que não têm parentes, crianças que não são necessárias por ninguém. Um açougueiro aparece atrás dele com um machado para a carne, ri e grita, esperando alertar o professor do ensino fundamental, mas ele não tem tempo para entender isso. O açougueiro corta ao meio com um machado afiado como navalha. Metade do corpo permanece pendurada no pescoço do presidente, a outra metade ainda está de pé, mas perde o equilíbrio e cai. O presidente decide que acabou. No entanto, Kim quer vingança. E como seus filhos não estão aqui, por que deixar esses bastardos vivos? Seu corpo começa a se recuperar novamente. Ele agarra o presidente pelo pescoço mais uma vez, chamando o açougueiro. O açougueiro corta a mão do cara com a máscara novamente, mas ele restaura seu membro rapidamente o suficiente e rosna furiosamente, mostrando seu poder ao inimigo. O açougueiro realmente teme esse cara, mas o presidente lhe dá a ordem de lidar com o demônio da máscara, e ele entra na batalha. Kim vence o duelo. Iolo já viu muitos monstros em sua carreira, mas isso realmente o aterroriza. Kim pergunta se ele tem alguma última palavra, e ele oferece fazer um acordo, assegurando a Kim que, se o matar, ele perderá sua última chance de encontrar as crianças. Kim pergunta a Panda por conselhos, pois não sabe o que fazer. Panda lembra que mesmo uma pessoa com poder não pode se envolver com aqueles que têm uma posição mais elevada. Ela diz que a localização das crianças pode ser descoberta sem a participação de Kim, com a ajuda da Finger Chain. Ela afirma que será ainda mais rápido, e eles não precisam do presidente. Sorrindo, ela fecha os olhos de Rei e aguarda o massacre de Iolo. Kim concorda com a inutilidade e insignificância de Iolo, e agora ele está completando sua varredura dos vilões no restaurante. A professora e a garota estão no escritório do presidente. Rei conta a Panda que o homem da Finger Chain morreu tentando salvá-la. Isso a assombra. A professora pergunta à garota quem era ele, mas ela não conhece o nome, apenas descreve um homem com uma máscara preta que cobria metade de seu rosto. Panda reconhece a descrição de Rei, é um cara chamado Obi. Ela diz que ele tem apenas 2 anos a mais que Rei e afirma que tem certeza de que ele está bem. Panda diz que o trabalho de Obi era rastrear Rei, se o resgate fosse impossível, ele deveria abandonar o distintivo e recuar. Rei não acredita, pois ela mesma viu como um monstro o atacou, mas o professor assegura que todos os membros da Finger Chain passam por um treinamento especial e não podem ser derrotados tão facilmente. Com certeza, Obi já retornou à área da moda e está descansando. Rei ainda duvida, porque o monstro era claramente real e percebe com horror que ele ainda está neste prédio. De repente, o monstro reaparece do teto do porão. Ele tem um corpo alongado, como uma cobra, e uma terrível cabeça com órbitas oculares vazias que se transformam em uma boca enorme com várias fileiras de dentes capazes de engolir uma pessoa inteira. A criatura viscosa que entrou na sala está prestes a provar o cara de máscara vermelha, mas ele não fica nada assustado com sua aparência. Ele despedaça o monstro com as mãos nuas, que aos seus olhos se parecem com feijões, e para sua surpresa, ele vê um policial dentro dela, que veio com eles para o restaurante do porão. O policial conta como acabou dentro deste monstro, pois estava tentando encontrar crianças aqui e foi vítima de um ataque. Panda e Rei se juntam ao cara. Eles contam onde estiveram e Panda revela que sabe para onde ir a seguir. Eles terão que ir para a Giant Food Store. O professor diz que o negócio da Giant Food e o da comida gourmet são semelhantes, e é por isso que os presidentes desenvolveram boas relações, considerando-se até irmãos. A Panda encontra um panfleto nos documentos que mostra que essas duas empresas trocavam informações. O documento que Panda encontrou diz que a Giant Food mantém a irmã de Rei, chamada Ramon, bem como outra garota chamada Yunjun, que Kim está procurando. Eles precisam esperar que os outros membros da Finger Chain localizem as meninas. O policial diz que a Giant Food é realmente perigosa. Seu presidente, Og, foi um dos heróis do passado que impediram o levante, e seu sangue azul é considerado o pilar da Cidade Azul. Mesmo após o discurso assustado do policial, eles não têm a intenção de parar. Panda diz a Rei que ela precisa ir para casa.
Rei concorda, e Panda segura a mão dela para levá-la até a saída. A aluna sente o calor da mão de Panda, o que a acalma. Mas de repente memórias terríveis do que ela teve que passar enquanto estava amarrada no porão surgem diante de seus olhos. Ela está bem, foi resgatada, mas a irmã que ela sente muita falta ainda está em perigo. Ri decide firmemente continuar com todos. Kim discorda, eles têm uma discussão e então a garota pergunta à sua professora. Panda concorda, o que deixa o cara da máscara muito zangado. Devido à tensão, parte de sua máscara que esconde seu rosto se quebra e fragmentos voam em direções diferentes. Alguns caem diretamente na boca de Panda. Ela afirma que a máscara tem gosto de sangue, o que é loucura, pensou Kim. Panda convence que Paradise pode ser útil, pois na Fingertin sugeriram que ela tem um talento especial que pode ajudar. Isso se deve ao fato de que Rei quer proteger sua irmã mais do que qualquer outra pessoa. Kim deixa a decisão para Panda. O policial fica surpreso que Rei tenha expressado o desejo de ir com eles, depois de tudo pelo que passou aqui. Enquanto isso, o presidente da Giant Food, Chairman Og, lembra que precisa visitar seu irmão da cadeia de comida gourmet. Era para a chegada dele que Yolo estava se preparando em seu restaurante. Os 4 heróis que pretendem salvar as crianças vão até a loja de zíper da moda. Kim não entende por que eles precisam ir lá, pois é uma loja simples, mas a loja não é tão simples quanto parece. É uma loja de luxo, e existem apenas algumas delas na cidade inteira. Panda mostra o distintivo e explica que essa não é apenas uma loja de roupas, mas um esconderijo secreto de uma área da moda na cidade. Depois que Panda explica qual é o negócio deles ali, uma passagem se abre na parede, escondida dos olhos curiosos sob a forma de um enfeite em forma de zíper nas roupas. O líder do distrito da moda é uma garota chamada Hanson, que transformou a terra arrasada em um bairro da moda por conta própria e sempre desconfiou da cidade Lua Azul. Ela sabia que essa cidade estava arruinada e que, além disso, sabia que, se o bairro da moda fosse atacado, eles não seriam capazes de se defender sozinhos. Portanto, com base na confiança, ela formou um grupo com superpoderes chamado Fingertin. Os membros desse grupo se espalharam pelo mundo para se tornarem os olhos, ouvidos, mãos e pés do bonito. A loja de zíper trabalha disfarçadamente para Fingertin. O homem que trabalha nessa loja conta a Panda que é bastante difícil localizar as crianças sequestradas das favelas, mas ele tentará fazer isso se ela pedir. Kim agradece a Panda, que responde de forma descontraída, surpreendendo Kim, que não sabia como agradecer antes. Panda sorri e explica que antes só o tinha visto com raiva. O funcionário da loja diz que a história de Kim, que conseguiu destruir uma empresa tão cruel sozinho, é impressionante, e é ótimo que o grupo Fingertin agora tenha um aliado tão forte. Mas o problema é que eles não sabem como chegar a Giant Food sem serem notados. O funcionário da loja diz que não devem chamar a atenção, muito menos entrar em conflito com a polícia, pois isso poderia até levar a uma guerra entre a cidade e as ruas. Falando sobre a polícia, ele se vira para o policial que veio com o grupo e o chama desdenhosamente de policial covarde. Ele está confuso e, tentando rapidamente inventar algo para responder, nota o cano. Ele tem a ideia de se infiltrar na Giant Food através da divisão deles. Todos estão intrigados esperando uma explicação. Ele explica que está se referindo à entrega de Bingo, que se especializa na entrega de alimentos congelados. A entrega instalou tubulações por toda a cidade para entregar produtos dessa forma, evitando o descongelamento. A ideia impressiona o grupo, e realmente parece boa. Eles decidem se dirigir para a entrega de Bingo mais próxima, que fica a apenas 10 minutos de caminhada. O vendedor da loja de moda diz a Kim para se vestir, pois, se ele andar por aí com o torso nu, certamente chamará a atenção. Ele sorri para Kim e diz que tem algo adequado para ele. Enquanto isso, o presidente da Giant Food está indo para um restaurante de comida gourmet. Seu carro é conduzido por vários rinocerontes. Assim que a equipe chega ao local, o tapete vermelho é imediatamente estendido, e os guardas se alinham nas laterais da pista. A Associação de Comida Gourmet não atendeu às chamadas durante todo o dia, e ninguém saiu para cumprimentar o presidente. Isso parece estranho para ele, mas o cheiro de sangue o deixa com fome, e ele está ansioso por um prato incrivelmente delicioso. À medida que se aproximam do portão, veem um território cheio de cadáveres, um dos quais está pendurado diretamente no portão. Um dos cozinheiros sobreviventes corre em direção aos convidados que chegam. Ele os cumprimenta e conta o que aconteceu ali.
Ele descreve os atacantes e faz questão de mencionar o cara da máscara, que causou esse massacre sozinho. O Sr. Belry, que acompanha o Sr. Og, agradece pelas informações, e no mesmo momento, agarra o cozinheiro pelo pescoço e começa a estrangulá-lo. É bom que a informação não tenha ultrapassado os limites, diz Belry. Ele quebra o pescoço da última testemunha viva. O presidente da Giant Food fica furioso e ordena que encontrem quem ousou matar seu cunhado Donkson. Belry promete contratar a pessoa mais qualificada para esse caso. Kim se veste no provador da loja de moda, enquanto Panda explica que suas novas roupas têm a função de absorver descargas elétricas e uma função de autorregeneração. Esta é uma coleção rara que não pode ser comprada em nenhum outro lugar, foi feita especialmente para ele. Na parte de trás da jaqueta, há uma inscrição pessoal, Redline Kim. As novas roupas são perfeitas para Kim, agora ele parece um super-herói capaz de fazer qualquer coisa para salvar as crianças. O gerente da entrega de bingo informa os trabalhadores em trajes de inverno quente com óculos que, como resultado de um acidente ocorrido na filial principal da Associação Gourmet, o funcionamento da loja foi temporariamente suspenso. O serviço de entrega se parece mais com um exército. Aqui, todos devem fazer tudo claramente de acordo com as ordens. Trabalhar no freezer é bastante difícil, pois é bem frio lá dentro. Além disso, você precisa garantir que os pedidos necessários sejam enviados pelos canos apropriados. Um alarme toca inesperadamente, os portões estão se abrindo e Kim está parado neles. 30 minutos antes disso, os caras entraram, e o policial contou uma história que ele se lembrou quando veio para cá. Consistia no fato de que existe uma certa lista negra que algumas grandes empresas usam. Todas essas pessoas nessa lista desapareceram, mas após declarações de parentes e uma investigação, descobriu-se que todas essas pessoas morreram congeladas. O fundador da empresa de entrega, à primeira vista, parece ser um bom empresário, mas na verdade cumpre pedidos para se livrar das pessoas certas. O gerente da loja era um lutador chamado Mad Dog, expulso de múltiplos ataques no ringue. Este é uma pessoa perigosa e, portanto, Panda sugere que Kim faça uma pausa, então ele aparece nos portões arrombando-os. Kim oferece para pará-lo se ele for um intruso. O primeiro golpe é dado, e eles jogam o capitão contra a parede. Os trabalhadores estão surpresos com o que está acontecendo, mas rapidamente reúnem seus pensamentos, e armados com quebradores de gelo, atacam o professor mascarado para se defenderem. Ele luta contra seus oponentes, distraindo todos de seus amigos, que, disfarçados de trabalhadores de entrega de bingo, estão tentando lidar com os canos. No entanto, os caras notam que eles não estão usando sapatos de trabalho. Panda pede a Kim para ajudá-los a lançar um cubo de gelo e empurrá-lo no laboratório B-44. Ele corre para o resgate, espalhando seus oponentes como pinos de boliche no caminho. Os entregadores percebem que os intrusos entraram no cano, e a passagem está bloqueada por Kim. De repente, o capitão mergulha sobre ele. Kim está surpreso porque ele sobreviveu após o seu golpe. O capitão parece disposto a se envolver em uma luta com tal oponente. 3 policiais estão desaparecidos na cidade, e o caso está sob controle. O homem que está investigando se depara com o fato de todas as evidências terem sido destruídas, exceto por uma única amassadura na capa, que permaneceu após Kim bater em um dos policiais guardando o portão. Não havia registros no servidor sobre a abertura do portão, e o homem não exclui a possibilidade de que a pessoa que entrou na cidade tenha superpoderes. Outro homem em uniforme aparece e relata que todos estão sendo chamados de volta, pois isso é apenas um incidente pequeno. E os 3 policiais desaparecidos foram encontrados e demitidos por ausência não autorizada. O detetive Asta, que trabalha no local e assumiu esse caso, não acredita que seja apenas um incidente pequeno. Ele discute com o policial, ao que ele responde que, em caso de desconfiança, Aston pode se voltar para seus superiores, mas ele não deve interferir nisso. Enquanto isso, os trabalhadores alcançam os caras no cano do freezer. Um deles corta o cubo de gelo ao meio, justo antes da bifurcação, e o policial sai separadamente de Panda e Rei, continuando a perseguição. Panda percebe que cometeu um erro. Ela pensou que a pessoa que lutou com Kim era a mais importante, mas o chefe estava aqui. A pessoa que cortou o gelo explica que é de outra empresa, mas ocupa uma posição mais alta. Seu nome é Shamin, e ele é um supervisor de campo. Panda se envolve em uma luta com ele, pois é boa em lutas individuais e nunca perdeu.
Enquanto isso, o policial está se movendo na segunda metade do cubo de gelo por um cano que leva a outro lugar, e ninguém está o perseguindo. Ele se pergunta por que a garota disse que ele caiu de propósito, mas foi por sua culpa que eles foram alcançados aqui. Ele pensa novamente que não está pronto para ajudar esta empresa e agora pode se redimir quando voltar para a cidade e pedir reforços. Kim e Mad Dog continuam a lutar. Kim esmagou seu oponente, mas ele ainda está vivo, e Kim pergunta se isso se deve a superpoderes. Mad Dog admite que sim, eles têm tais habilidades. Nomeadamente, ele pode transformar o dano recebido em força muscular. Ao mesmo tempo, ele rasga suas roupas diante dos olhos surpresos de Kim e aumenta de tamanho. Nas batalhas entre pessoas com superpoderes, o fator principal é se a habilidade disponível supera a habilidade do oponente. Mad Dog explica que Kim não pode lidar com ele, pois toda vez que ele fica mais forte, Kim percebe que está realmente em desvantagem, tentando fazer uma captura para não trocar golpes, mas falha porque nunca foi profissionalmente treinado em artes marciais. O oponente arranca a mão de Kim, mas os fios vermelhos são um bom aliado, e Kim consegue reverter a situação a seu favor após recuperar a posição de liderança. Ele joga o oponente para longe, dizendo que a vitória será dele de qualquer maneira. Kim decide esfriar um pouco seu oponente e liga o congelador profundo na geladeira para onde arrastou e jogou seu oponente. Finalmente, Kim diz que Mad Dog deveria experimentar seus próprios métodos com os quais matou pessoas. As portas do congelador estão se fechando, a mão de Mad Dog atravessa a porta, mas é imediatamente coberta de gelo. Ele perdeu, e para Kim, a luta acabou com vitória. No entanto, a luta da panda com seu inimigo ainda está acontecendo. Ela consegue enganar o oponente e tirá-lo do bloco de gelo, mas ele também não é tão simples. Estando de patins, ele corta o cubo ao meio novamente. Rei escorrega e cai, mas o cara consegue pegá-la ao aterrissar na segunda metade do cubo de gelo. Ele pergunta à garota se ela está bem, e ela responde com surpresa que sim. O cara que lutou com a panda repreende por levar uma adolescente para um caso assim. Ela não tem nada a dizer, pois realmente foi um erro. Shaman diz que há uma grande diferença entre eles, e se ele tivesse lutado com força total, a panda já estaria morta. Ele diz que vai poupar sua vida se ela se entregar à polícia. Ela diz ao cara que ele se tornou muito mais forte do que antes, enquanto o chama pelo nome. Ele não entende como ela o conhece, porque ele não deu seu nome. O cara diz que é muito engraçado que a panda ainda não seja a mesma, porque como alguém tão ideal pode ser tão estúpida quanto uma panda? Isso ofende a garota por tamanha insolência. Ela quer mostrar ao cara tudo que é capaz e ativa um superpoder chamado densidade, transformando o gelo em gelatina. Depois de Shaman cair na gelatina, ela começa a se solidificar novamente. Remove os óculos de esqui quebrados do cara e pergunta se ele acreditou nela. Depois disso, ele responde que parece que as pessoas realmente mudam muito durante suas vidas. Panda pergunta como ele ousa se comportar assim com colegas que ele não vê há muito tempo. Rei fica surpreso com isso, porque é completamente incompreensível como esses dois podem ser colegas. Rei pergunta ao professor sobre isso, ao que ela responde que é da cidade de Blue Moon. O policial Tansai está feliz por ter chegado ao final do cano e está contente por poder sair e relatar tudo. Esses pensamentos foram interrompidos por Panda chamando por ele. Ela, Kim e Rei estavam na frente dele, e Panda acena alegremente para o policial, dizendo que todos estavam esperando por ele. Parece que o sangue completamente drenou de sua cabeça, e ele não entende como isso é possível. Panda diz que eles estavam preocupados com ele, mas ele conseguiu chegar até eles em segurança. Kim pergunta o que há de errado com o rosto de Tansai, ao que ele sorri nervosamente e diz que está apenas feliz em ver todos. Kim pensa em Yunjun, lembrando-se de como era uma criança maravilhosa, sempre sorridente como um girassol. Ele volta mentalmente ao passado, a um dia de verão ensolarado quando estavam ao ar livre. Ele pediu para ela ter cuidado para não cair, mas mesmo assim ela caiu. Yunjun não ficou chateado e riu quando Kim cuidou de seu machucado, mesmo que a pomada ardesse em sua pele. Se fosse costurado, haveria muitas lágrimas, mas Yunjun sempre sorria e não chorava diante das adversidades. No entanto, a corajosa garota que nunca chora tem um segredo que apenas o professor Kim e o diretor conhecem. Panda interrompe os pensamentos de Kim, informando de que Shaman havia acordado quando ele estava preso em uma armadilha de gelo feita por ela. Ela o nocauteou com vários golpes na cabeça. Panda pede a Shaman que finja que não os viu ali, mas ele não concorda.
Ele explica que não pode fazer isso porque todo o país está dependente dos canos. E como ele pode fechar os olhos para o fato de que eles vão atacar os Blue Bloods? Se isso se tornar conhecido, toda a cidade ficará de cabeça para baixo. Kim diz ao cara que isso não é um pedido, mas uma chance, e que ele ainda está vivo apenas porque Panda o permite. Shamin concorda em troca da segurança dos funcionários. Pouco antes disso, Panda disse a Kim que conhecia Shamin e seu bom coração. Se ele poupasse sua vida, ele poderia se juntar ao lado deles, e para não levantar suspeitas sobre o fracasso da entrega, era melhor fingir que nada aconteceu. Depois disso, tudo correu como um relógio. A equipe seguiu mais fundo na cidade através do cano, e os trabalhadores da Bingo Delivery, sob as ordens de Shamin, fingiram que não estavam lá. No entanto, Kim ainda desconfia das palavras de Shamin. Antes de continuarem, eles contaram a ele a história sobre o rapto de crianças, e ele disse que tal coisa difama a cidade da Lua Azul. Ele não pode ajudar pessoalmente, mas está disposto a compartilhar informações. Isso ocorre porque a Giant Food para onde estão indo não é real, é apenas uma fachada para os negócios. Infelizmente, ele não conhece a localização da sede real. Kim se pergunta se o cara com quem ele estava lutando poderia saber a localização da sede real, e Panda brinca que ele pode descongelá-lo e perguntar a ele mesmo. Ele pergunta novamente se isso é possível, mas Panda apenas ri em resposta. Tansai diz que a localização do apartamento real pode ser descoberta com a ajuda de alguém que trabalhe nas sombras. Ele passa por suas anotações e encontra um caixa marcado com vilões que precisam ser eliminados. Ele diz que qualquer pessoa ruim que eles precisam eliminar servirá, e é por isso que os caras estão indo lá. Os maus agora estão ameaçando Ora, que é o jovem líder de um negócio de médio porte. A pessoa à sua frente explica que estão fazendo isso porque podem se dar ao luxo disso. Afinal, a polícia não se importará se uma empresa de médio porte que acaba de surgir desaparecer de repente. O nome de Oran foi colocado na lista negra porque a existência de seu negócio está atrapalhando alguém de cima. Inesperadamente, a situação ruim é interrompida pela aparição de um estranho na sala. O líder pergunta se ele é o guarda-costas desse cara, ao que ele responde honestamente que não tem nada a ver com ele e só entrou para perguntar algo. O líder ordena que capturem Kim, porque ninguém deve ver este lugar de fora. A gangue tenta pegar o estranho, mas um deles é imediatamente jogado para fora da janela. Kim lembra que Panda pediu para ser mais discreto e tenta lidar com o restante dos inimigos dentro do prédio sem jogar mais ninguém pela janela. Ele lida facilmente com os bandidos, que são mais de uma dúzia. O líder da gangue fica surpreso, enquanto Oran acha que um estranho misterioso o salvou. O líder animado pergunta ao cara de máscara o que ele queria perguntar, mas ele lhe dá um tapa nobre no rosto por uma recepção tão hostil. 10 carros estrangeiros chegam ao prédio. Um dos caras que chegou de carro parece com o Oran, mas é seu irmão Hulk, que veio com seus homens para resgatar o Oran. Ele entra na sala e vê o Oran com o rosto ensanguentado. Ele não quer deixar impune aqueles que ousaram tocar em seu irmão, mas imediatamente percebe que os caras que o fizeram parecem ainda mais lamentáveis do que se imaginava. O Oran apresenta Hulk a Kim e diz que foi ele quem salvou sua vida. Ambos os irmãos são gratos a Kim, e o Oran promete que fará de tudo para recompensá-lo por salvar sua vida, custe o que custar. Ele pede silêncio e diz que está ocupado. Enquanto isso, os bandidos espancados estão tentando obter informações sobre a localização da sede da Giant Food. Hulk pergunta a Kim o que ele está fazendo agora, e ele conta a ele que o homem de máscara vermelha está tentando descobrir informações. Hulk diz a Kim que tentar obter informações por meio desses bandidos é uma má ideia e sugere que ele investigue o lugar que ele mencionará. O cara explica que provavelmente é um prédio alto, já que o orgulho dos Blue Bloods antigos não permitiria que eles colocassem sua sede em um prédio pequeno. E como ele e seu irmão estão no negócio de construção, é mais fácil para eles identificarem qualquer edifício suspeito se souberem o tamanho. Kim agradece pela ajuda oferecida, mas Hulk não está fazendo isso por boas intenções. Ele só quer pagar ao estranho de máscara o mais rápido possível, para não ficar em dívida por salvar seu irmão, que é bastante emocional e pode dar qualquer coisa pelo resgate de seu irmão. Então, Hulk pretende impedir isso. Ora agradece ao irmão por sua ajuda e imagina alegremente o quanto ele ajudará Kim, descobrindo todos os detalhes, até os menores. Seu irmão está tentando trazê-lo de volta à razão, pois Ora está quase à beira da morte por estar na lista negra. A isso,
Curran diz ao irmão que sua vida não importa, desde que ele queira recompensar seu salvador. Kim também pede ao cara que recupere o juízo e salve sua vida. Kim visitou várias gangues subterrâneas, como a Mega Hammer, que oferece serviços ilegais, o Chicken House, que está envolvido no comércio ilegal de armas, e também um cleaner de cadáveres e assassinos. Claro, ninguém quis ajudá-lo na busca e na investigação do prédio. Depois que Kim usou a força, bandidos de diferentes grupos concordaram com seus termos. Kim frequentemente pensa em Yoonjun, mentalmente pedindo que ela espere um pouco mais, pois ele definitivamente a encontrará. Neste momento, Yoonjun e Ramon estão jogando cartas em seu quarto com um homem encarregado de cuidar deles. Eles perguntam quando poderão voltar para casa, ao que o cara loiro responde que infelizmente não sabe. Ela sente falta de sua família, embora se divirta jogando cartas com o tio e Ramon. No entanto, ficar o tempo todo neste quarto é opressor. O cara que cuida das meninas diz a elas que há um terrível assassino com uma máscara vermelha solto, matando pessoas, e que seria bom para elas ficarem ali por enquanto. Ele continua falando sobre o que também ouviu sobre sua parceira, uma garota com óculos de sol. Ramon nota para si mesma que parece com sua professora, mas o cara acrescenta que a mulher morreu. Ramon fica nervosa e diz que ele está mentindo, e ele admite que estava apenas brincando, mas ao mesmo tempo, pergunta por que ela reagiu assim, se é porque alguém lhe é familiar. Mas imediatamente o cara muda de assunto e diz à garota que ele também é das ruas. Mr. Belry entra na sala e diz ao cara para dar um passeio pelo corredor. Belry pergunta ao cara se ele conseguiu ganhar a confiança da garota, ao que ele responde que veio até eles apenas porque estava entediado. Belry diz que essas crianças são apenas ingredientes, portanto, não vale a pena se preocupar com elas. O cara diz que tem algo mais, algumas informações, pelas quais ele exige 1 milhão de Yuli. Belry o recompensa com uma quantia considerável e diz que agora é seu trabalho se livrar dessas pessoas. Este cara loiro de olhos roxos é um dos melhores assassinos e sai em caçada. Kim e seus amigos estão investigando um dos prédios altos, onde, de acordo com as informações que têm, pode haver uma sede da Giant Food. No entanto, eles erram e acabam apenas no covil de alguns criminosos. Enquanto isso, na sede atual, o presidente da OG está almoçando. O presidente da OG é bastante corpulento e, portanto, come comidas de tamanhos adequados. Por isso sua empresa se chama Giant Food. Belry vai até ele e pergunta sobre seu bem-estar, ao que ele responde que sua saúde voltou ao normal, o que significa que eles podem realizar um festim sangrento. Belry lembra que ele só pode escolher um ingrediente, porque o corpo do presidente não aguenta 2 pessoas, e o presidente escolhe uma garota. Neste momento, Kim e seus amigos percebem que só tem mais 2 lugares não testados onde a sede pode estar localizada, a empresa Everpad, que produz telas, e uma empresa que vende água mineral chamada Mineral Mountain. Kim pergunta por que eles vendem água, e o policial explica que durante a guerra, os rebeldes envenenaram a água perto da cidade, então os moradores são forçados a comprar água. O policial também diz que ambas as organizações estão localizadas uma ao lado da outra e próximas ao centro, portanto, se causar problemas lá, certamente chamará a atenção. Uma voz vem do telhado, garantindo que os caras não precisam se preocupar, porque ambos esses edifícios são a sede da Giant Food. Isso ocorre porque o dono adora rinocerontes e ordenou que os edifícios fossem construídos em forma de chifres. O estranho se apresenta como Roquel, mas nota que muitas pessoas o chamam de Perro. O policial nota uma gargantilha roxa no pescoço do estranho e percebe que todos precisam sair dali o mais rápido possível. Saltando do telhado, ele declara que ele sabe absolutamente tudo sobre a sede, porque foi o presidente da OG quem o enviou para matá-los. Harpley usa magia e um baralho de cartas e é um dos melhores nesse negócio, e ágil, forte e rápido, ele é praticamente invulnerável. Tansai não pode acreditar que está realmente vendo o Purple. Há vários rumores sobre esse homem, mas os moradores da cidade Lua Azul geralmente odeiam todas as pessoas das ruas. No entanto, existe um sistema de concessão de cidadania para pessoas distinguidas, mas a condição é que elas devem usar uma coleira. Dizem que quem foi escolhido no campo de batalha também foi apelidado de a Ceifadora. Ele já usou suas cartas para cortar Kim ao meio e imobilizar a panda. Agora ele chegou ao policial e o imobilizou com magia, porque, se o matasse, poderia ter problemas. Rei, rangendo os dentes, chama Purple de patético. Ele fala com ela, dizendo que ela se parece com Ramon e que ela e Ramon são amigos,
e depois lhe dá uma rosa. Após uma breve conversa, ele diz que não sabe o que fazer, porque não quer que Ramon o odeie, mas isso é apenas um jogo, e acrescenta que não faz diferença, porque ele é seu futuro, e logo ele será enviado para lá. Então, depois de brincar um pouco com sua vítima, ele está agora pronto para lidar com ela. Kim não permite que Purple cumpra seus planos, fechando o Paradise com a carta mágica com seu corpo, mas isso não impede que ele diga que foi por isso que ele não queria levá-la com ele, porque ela só atrapalha. Kim coloca a cabeça dela de volta no lugar e seu jogo fica impressionado que o cara com a máscara vermelha sobreviveu à decapitação. Ele lhe diz que pela primeira vez encontra uma pessoa tão resistente e vulnerável ao mesmo tempo. Por trás, a Panda desperta novamente e tenta desferir um golpe devastador no inimigo, mas ele a empurra para trás com um único movimento do cartão, sem sequer olhar na direção dela. Kim decide atacar o cara com a coleira, mas ele usa o cartão novamente e corta o corpo de Kim em pedaços com ele. Ele se pergunta se fará isso de novo e de novo, em que ponto o cara da máscara vermelha não se recuperará. Pearl diz que estava realmente ansioso para encontrá-los, mas está completamente chateado porque eles foram tão fracos. Rei vê que Kim está tendo dificuldade em se recuperar de tantos ferimentos e decide ganhar tempo para ele. Ela pergunta ao cara com a coleira o que ele quis dizer quando disse que Ramon os mandaria também. Pearl decide contar a todos porque a Giant Food precisa de Ramon. Ele diz que ela é um ingrediente porque o presidente da RSA tem câncer e ele também tem mais de 100 anos. As tecnologias médicas da cidade não podem curar o câncer, pois está relacionado às habilidades do RSA. O presidente estava procurando crianças adequadas, mas não conseguia encontrá-las na cidade. Pearl continua falando, girando os cartões em suas mãos, e diz que o presidente ganhou na loteria, pois entre as crianças das ruas, havia 2 crianças adequadas de uma só vez. Uma delas sobreviverá. Rei fica aterrorizada e não consegue imaginar que sua irmãzinha possa morrer de uma morte tão terrível. Pearl diz que esta história foi apenas um presente antes de cuidar de 3. Rei se levanta gritando que é impossível e que não permitirão que ninguém toque em Ramon. Pearl é gigante com um dedo se vira para Kim, e ele, tendo se recuperado concorda, prometendo que se houver um único arranhão nas meninas, ele vai rasgar todos os envolvidos em pedaços. Kim ataca Pearl novamente, e ele quer cortar o cara com a máscara vermelha em pedaços com um cartão, mas o cartão fica preso nas roupas especiais de Kim, que foram fornecidas a ele em uma loja chique da Finger Chain. Kim diz que o jogo de cartas acabou e se prepara para atacar Pearl. Pearl coloca um bloqueio, mas Kim o soca e Purple não entende de onde vem tanta força de repente. Em um golpe, ele diz a Kim que sua força aumentou significativamente desde que a máscara quebrou um pouco. Pearl se move para a parede da casa e oferece uma pausa porque de que adianta lutar se Kim é tão forte e até imortal. Sua mão afunda na parede da casa como gelatina. Panda, com sua habilidade de controlar a densidade dos objetos, coloca a cabeça de Kim de volta no lugar. Pearl está de pé no telhado e joga o cartão para baixo onde Kim e Panda estão. O cartão com a imagem do Coringa se choca contra o asfalto. Panda percebe que nada aconteceu, mas depois olha para o telhado e percebe que Pearl os enganou. Harpley realmente fugiu e, ao retornar à sede, ele está descansando depois de uma noite difícil e na companhia de enfermeiras bonitas. Ele se sente muito bem. Mr. Bell interrompe sua privacidade e pergunta o que tudo isso significa. Ele pergunta sobre a mão de Nogli e diz que ela foi engolida pela parede. Ele também diz que o homem com a máscara vermelha é o guardião de uma das meninas, não um assassino. Nogli falhou na missão pela primeira vez e também perdeu o braço. Ele não entende por que foi necessário entrar em contato com pessoas tão estranhas. Mais precisamente, ele não considera o cara com a máscara um homem. Na opinião dele, ele é um verdadeiro monstro imortal. Belry ouve o discurso e sai da sala, dizendo que tem negócios urgentes. As enfermeiras oferecem a Nogli um bolo. Ele pega o bolo e vai até o quarto das meninas. Quando entra, vê várias pessoas colocando uma sacola gigante em Uji tentando tirá-la do quarto. Ela resiste e pede a Ramon que a ajude. Ramon tenta ajudar sua namorada, mas é impotente contra homens adultos. Quando ela vê Ronco na porta, ela o implora para ajudar, abraçando e chorando, porque tem certeza de que algo ruim será feito com Yunjun. As pessoas a levam embora em uma direção desconhecida. Enquanto isso, Kim sente que Yunjun está em perigo e corre com toda a sua força em algum lugar. Ao longo do caminho, seu amigo para o carro na estrada e tira o carro do dono para alcançar Kim.
Panda percebe por que ele está correndo tão rápido e decide segui-lo. Kim corre pela estrada e pensa apenas em Yunjun. Ele se lembra de como ela acabou na escola e suas memórias secretas vêm à tona. Imagens voltam a ele de quando a viu pela primeira vez na rua, rasgada e machucada, implorando. Ela afundou em seu coração. Ela e o diretor voltaram para sua casa à noite, quando seu pai, por não fazer bem o trabalho de mendigar, foi cruel com a garota e levou uma surra do diretor por isso. Depois disso, ela foi para um abrigo. Ela tem um segredo. Ela sempre sorri quando está feliz e satisfeita. Sorri quando está machucada, com medo e solitária. Dr. Nogli veio ao presidente da RSA e Yunjun já está na sala. Ela sorri. O médico diz que, a julgar por seu sorriso, ela está se sentindo bem e uma ótima cura será criada. Ele diz com toda a maldade que tem. Beori pede ao médico que comece a criar a cura o mais rápido possível. Dr. Nogli começa a trabalhar. Ele abre sua maleta com dispositivos médicos e retira uma seringa. Ele diz a Yunjun que vai doer um pouco e a injeta com algum tipo de medicamento em seu braço. Ele diz que tudo está pronto. Beori não entende o que isso significa. Como é possível tão rapidamente? O médico explica que tudo está pronto e que agora esta criança é a medicina. Ele explica que ela precisa tomá-la dentro de meia hora após comer de manhã e à noite, e que para isso ela pode dividir grosseiramente em partes superiores e inferiores. Nogli diz que seria possível drenar todo o sangue e fazer a medicina, mas levaria algum tempo. Como o presidente da RSA recentemente começou a gostar do gosto da carne humana, ele decidiu fazer dessa maneira. O presidente quer comer a garota agora, mas Nogli o impede, explicando que ela acabou de receber uma injeção e precisa esperar cerca de 10 minutos. Nogli marca o tempo em seu cronômetro. De repente, eles ouvem uma voz alta exigindo que saiam imediatamente. Ari pergunta aos guardas pelo rádio o que está acontecendo, e é informado que um cidadão não identificado causou tumulto no saguão. Uma voz no walkie-talkie chama por Yunjun. Ela reconhece seu professor e fica muito feliz com isso. Ela grita de volta para ele que está lá em cima. Kim promete que chegará até eles em breve. Beori diz a Kim pelo rádio para marcar um encontro, mas ele simplesmente ri, dizendo que um idiota de monóculo disse a mesma coisa. O presidente da OG fica furioso porque estão falando sobre o Iolo, que era como um irmão para ele, e exige que Beori diga a Kim para subir imediatamente. Beori não quer fazer isso, mas o OG está determinado e quer se vingar pessoalmente. Beori fala no walkie-talkie de Kim para subir. Em cada andar, eles tentarão impedi-lo, e se ele sobreviver, poderá ver tanto o presidente da RSA quanto a garota. Beori não entende porque o elevador continua subindo. Ninguém pode deter o cara da máscara vermelha. Ele já está no 52º andar, e o último é o 60º. Em breve ele alcançará seu objetivo. A segurança pessoal do presidente está localizada no 59º andar e afirmam que podem parar um convidado indesejado. Eles pretendem mostrar todo o seu poder. No entanto, o desejo durou exatamente até as portas do elevador se abrirem. Algo que é a personificação do inferno apareceu para eles. Parecia que eles poderiam vencê-lo aqui graças aos seus superpoderes e lealdade, mas o inimigo superou todas as suas expectativas. As lâmpadas do elevador estavam encharcadas de sangue de seus colegas, portanto, emitiam um brilho vermelho. Kim irradiava uma aura de prontidão para fazer o mesmo com os outros como fez com aqueles que já haviam caído em batalha em suas mãos. A equipe de elite da guarda da Giant Food instintivamente sentiu que, mesmo unidos, não poderiam vencer. O presidente ouve do rádio que não conseguiram detê-lo e aguarda ansiosamente a batalha lendária e o doce sabor da vingança. Kim chega ao último andar. Nesse ínterim, o grupo Panda estava procurando Ramon em outra parte do prédio e se depara com Tonks. Se o Sr. Beori é a mão direita do presidente, então Tongs é a mão esquerda. Tansai diz a ele que Panda e Rei são criminosos que lidaram com o presidente da comida gourmet. Panda fica surpresa, mas Rei já esperava por isso. Tongs ativa uma habilidade chamada Festa no Bolo na boca e usa seus dentes como arma. Ele usa novos ataques toda vez. Tongs diz que tem a vantagem nesta luta, mas Panda responde que ele é tão irracional quanto Kim. Enquanto isso, Kim olha ao redor no último andar. Ele vê o rosto já familiar de Nogli, um Yunjun assustado, Beori e o próprio presidente. O presidente faz um discurso apaixonado sobre vingança e como exatamente ele lidará com Kim, que matou seu amigo íntimo. Sem ter ouvido Kim, ele desfere um golpe do qual o presidente gigante é partido ao meio como um pudim.
Kim pensa que foi fácil demais, mas Beori assegura que a luta deles com o presidente está apenas começando. Og também tem um superpoder. A partir de seu corpo gigante, o sangue começa a se acumular em uma substância estranha. Esta forma modificada do RSA diz que o corpo consiste inteiramente de sangue e é permeado pela alma e vontade. Portanto, ele pode agarrar Kim controlando a densidade do corpo, e Kim não pode fazer nada contra ele. Beori assiste à luta e tem certeza de que Ogur vencerá, mas precaução não faz mal, e ele ordena a Nogli que leve a segunda menina. Nogli está na sala com ela e pergunta a Ramon se ela sabe para onde Yunjun foi levada. A garota responde que ela adivinha, mas então Nogli declara que não pode mais fingir ser um amigo. Ramon pergunta a ele a última vez se ela sabe onde o Jeon foi levada. A garota responde que, no começo, esse lugar assustava, ela não gostava da atitude suspeitamente boa deles, mas depois tudo começou a parecer não tão ruim. Ela diz que até se divertiu passando o tempo com ele, como Ramon. Ela diz que gostaria de conhecê-lo em outras circunstâncias melhores. Nogli não entende o que a garota está insinuando e ela pergunta se ele pensou nela, em Uji e em seus amigos. Claro que não, responde Nogli. Ele tenta explicar que é um mercenário e olhou para as meninas apenas porque estava sendo pago. Ele diz que realmente foi gentil com elas, mas não sentiu nada depois dessas palavras. Ele cai no chão e pergunta a Ramon o que ela fez com ele. Ela diz que, na verdade, é uma criança muito astuta e calculista. Ramon também tem um superpoder, chamado Manhã do Arrependimento. Se alguém mente para ela, o sino dos Anéis da Alma toca. Se o sino tocar 100 vezes, então ela será capaz de controlar completamente a pessoa. A habilidade não é fácil, mas funcionou perfeitamente em Nogli porque ele não confia em ninguém e frequentemente engana. Ramon se volta para ele e agradece com lágrimas nos olhos por mentir. A luta entre Kim e o presidente da administração regional continua. O presidente, em sua nova forma, parece um coágulo de sangue com cabeça de porco e presas enormes, uma visão bastante estranha. Pouco antes disso, Og o havia perfurado e injetado seu sangue em seus corpos. Seu sangue, por algum motivo, parece suco digestivo, e agora o corpo de Kim parece estar gradualmente se dissolvendo. Com a ajuda da regeneração, ele se livra do sangue. O Dr. Nogli lembra o presidente de tomar o remédio. Ele puxa o membro em direção à garota, mas Kim, como um raio, agarra a garota. Ele percebe que não é a vingança que é mais importante, mas sim a salvação de Yunjun. Kim vê a porta e tenta sair rapidamente por ela, mas Og definitivamente não pretende perder sua medicação. Kim percebe que precisa distrair o RSA e dar tempo para a garota escapar. O professor diz a ela que ela é forte e definitivamente conseguirá sozinha, e que ele precisa ficar ali. Kim desorienta o RSA destruindo o prédio um pouco, mas esse efeito não ajuda por muito tempo. Og chama Beori e pede a ele que comece um ritual sangrento. A habilidade de Beori é um bolso sem fundo onde ele pode armazenar coisas, e além disso, ele armazena reservas tão grandes de sangue a pedido da administração regional que pode criar uma cachoeira inteira. Og, tendo absorvido uma grande quantidade de sangue, atinge o ápice de sua força. Kim não consegue lidar com o mar de sangue, que parece dissolver seu corpo e não permite que ele se regenere. Mas, devido ao uso de tantas habilidades, o membro da RSA começa a progredir. Ele percebe que precisa tomar o remédio mais cedo e, portanto, o processo de seu corpo segue pela escada para procurar a garota em fuga. Ele a alcança neste segundo. Kim sente que Yunjun está em perigo e precisa salvá-la, mas como fazer isso quando seu corpo está praticamente dissolvido? Você precisa voltar, diz o garoto da máscara vermelha a ele. Kim pergunta quem é esse garoto em sua mente. O garoto parece ser o criador dessas máscaras. A máscara serve como um limitador, suprime algumas emoções e aquece outras. A força das habilidades é proporcional à força dos sentimentos experimentados por quem usa a máscara. O garoto diz que Kim não pode tirar a máscara porque ele não está completamente honesto consigo mesmo. Um espírito misterioso faz o rapaz expelir todas as suas emoções. Isso ajuda Kim a se recuperar e ficar ainda mais forte. Kim empurra Og para fora do prédio pelo teto. Ele também percebe que algo apareceu no corpo do presidente. Ele decide que esse é seu ponto fraco. Beori também é empurrado para fora do prédio junto com o presidente e se encontra em outra ala do edifício. De repente, um dos guardas cai morto na frente dele. Ele percebe que também há forças inimigas aqui. Nogli olha pela porta e tenta acalmar Beori.
dizendo que descobriu um traidor das ruas disfarçado de guarda. Noggli agora está sob o controle de Ramon. Ele tenta usar seus cartões para destruir Belry, mas ele percebe essa tentativa e habilmente pega os cartões com as mãos. Belry diz que pagará a Noggli muito mais do que as pessoas da rua, porque não pode haver outro motivo para a traição de alguém que ama apenas o dinheiro. Belry fica desapontado com a traição e, embora respeite Noggli, ele admite francamente que, tendo perdido a mão, ele não é seu rival. Kim decide atacar o tumor, mas não sabe que tipo de coágulo estranho é. O presidente admite que perdeu e pede para ser mantido vivo. Ele oferece poder, dinheiro e segurança a Kim e suas crianças, mas Kim não pretende ouvir. Ele está prestes a derrotar o presidente Og. Nesse ínterim, na luta entre Noggli e Belry, a vantagem está do lado do segundo, e quando Belry já dá a Noggli a oportunidade de dizer a última palavra, ele diz que seus cartões podem fazer qualquer coisa. Belry não entende inicialmente o que isso significa, mas fica claro que ele estudou incorretamente o esquema de luta com Rosso. Há um cartão paralisante sob o pé dele, e aqueles cartões dos quais ele se defendeu anteriormente se levantam do chão e voam diretamente para ele. Ele não pode usar a habilidade com os bolsos porque está paralisado e perde a batalha. Roku encontra Ramon e eles conversam. De repente, Rei entra na sala. Ela fica muito feliz em ver a irmã, mas a primeira coisa que Noggli recebe dela é um chute no rosto. Ramon a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e graças à habilidade dela, Noggli agora é aliado deles. Panda olha pela janela quebrada e vê muitos policiais abaixo. A equipe ouve a polícia conversando, sem entender como Kim poderia ter desistido. Talvez seja um erro, mas infelizmente eles o veem sendo algemado e conduzido por vários policiais até o carro. Nenhum dos amigos entende por que Kim fez isso, e é isso que eles têm que descobrir agora.